How to use the verbs say, talk, speak and tell without mixing them up. Ou seja, como usar os verbos say, talk, speak e tell sem misturar, sem confundir eles, né? Essa é uma ótima pergunta porque é muito comum dos alunos terem essa dúvida, né, de como usar esses verbos em inglês, porque em português a tradução deles é muito parecida. Em português, praticamente todos esses verbos a gente pode utilizar o verbo falar. A diferença entre esses 4 verbos é basicamente o seguinte: a gente vai usar o say quando a gente está usando falar alguma coisa, no sentido que tu tá colocando na frase alguma coisa que a pessoa falou. Por exemplo, eu disse que eu vou viajar. I said I will travel. Então, eu disse isso. E essa informação. O tell é muito parecido, a única diferença é que depois do verbo tu vai colocar uma outra pessoa. Por exemplo, eu falei para você que eu vou viajar. Então, I told you that I will travel. Então, a única diferença entre o say e o tell é se tem uma outra pessoa na frase ou não. Mas a diferença entre os verbos to speak e to talk é um pouco mais sutil, porque quando a gente está usando na frase que a gente fala com alguém, no sentido de ter uma conversa, ter, né, um diálogo, muito bem, muito obrigado. Tanto faz, esses 2 verbos são corretos. Então a gente pode falar I talk with you, ou também I talk to you, então o verbo to talk tem esse detalhezinho. Ou também pode ser I speak with you. Nesse caso, tanto faz. O talk ele é mais usual, mas o sentido é o mesmo. Mas quando a gente está falando sobre falar um idioma, então, nesse caso, é somente o verbo to speak. Por exemplo, eu falo inglês, I speak English. Nesse caso é só o speak que a gente vai usar. Mas, se você quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo somente sobre esses 4 verbos.